É a hora da nossa querida Patrícia Rossi, ela que é analista comportamental conosco aqui na programação da Auriverde, vai trazer informações. Hoje nós vamos falar sobre fobia e as suas implicações, pedido de um ouvinte, doutor Aparecido Mola, ouvinte desta programação. Antes, quero cumprimentá-la. Patrícia Rossi, seja bem-vinda, uma ótima tarde, é um prazer tê-la conosco. Boa tarde, Léo. Boa tarde a toda a nossa audiência. Luizinho. Léo, o Luizão tava bravão aí, né? Tava nervoso, mas já foi tomar um cafezinho ali. Isso, mas tava... com toda a razão, né? Difícil essa situação, Pois não, é, em Léo? Bauru estão mentindo pro povo, né? Dizendo que tem rodízio de água. Rodízio de água é se tivesse água de tudo quanto é tipo, né? Água com gás, primeiro, água né? sem gás. Mas Bauru não tem água, então é racionamento, não é rodízio. Perfeito. Agora, Paty, hoje nós vamos falar sobre fobia e as suas implicações. Pedido do doutor Aparecido Mola, e eu já começo perguntando, o que é fobia? Antes da gente entrar na questão da fobia, deixa eu trazer para você uma curiosidade que fala a respeito da fobia. A fobia, ela deriva do grego, né? E conta-se que a Fobo é um personagem mítico, né? Ou seja, um deus mítico, que ele penalizava todos os seus algozes, né? Ou seja, todos aqueles que eram contra essa divindade chamada Fobo, ele castigava cruelmente. Eu achei que fez muito sentido, né? Então, eu quis compartilhar com vocês essa curiosidade, da onde deriva o nome fobia, né? Da origem grega. Fobia é um medo exagerado de algo ou de alguma situação que te causa um temor, que causa uma sensação de temor na pessoa, né? Causando um terror, pânico, ansiedade e tremor. A fobia também ela se destaca pelo medo irracional e exacerbado. E o que acaba fazendo? Ele causa situações de forma significativa. Ele, vamos assim dizer, ele causa situações bastante significativas na vida da pessoa. Então, ele acaba limitando o movimentar da pessoa em relação à vida. Então, isso é uma fobia. E como a fobia se desenvolve, Paty? Léo, a fobia ela se desenvolve de uma combinação de vários fatores. Então, vamos lá. Primeiro, eventos traumáticos. Eventos traumáticos onde a pessoa ela se relaciona com o objeto ou a situação que ela tem medo pode trazer uma fobia. Aprendizado observacional. Ou seja, onde a pessoa observa uma pessoa que ela gosta passando por uma situação de medo extremado. Então, para ficar bem claro o que seriam os eventos traumáticos e esse aprendizado por observação, eu vou dar um exemplo. Vamos supor que eu tenha medo de barata, que é um medo muito comum entre as pessoas. Eu tenho medo de barata. Eu estou ali num dia na minha casa super tranquila, super relaxada, descansada, e de repente aparece uma barata voadora e ela pousa na minha pele, ou no meu rosto, ou no meu cabelo. Eu estou ali numa situação relaxada, tranquila, eu fui exposta ao objeto do meu medo, que seria a barata. Esse tipo de exposição pode me causar uma fobia. Ou seja, eu tinha medo de barata, eu tive uma interação traumática com esse objeto que eu tenho medo, isso pode me causar uma fobia. Vamos supor que tem alguém do meu lado e observa toda essa sensação de pavor, de medo, de pânico irracional comigo. Essa observação pode causar uma fobia na pessoa também. Ela aprendeu observando a ter essa fobia. E tem situações também que são causadas por fatores genéticos e biológicos. Ou seja, tem evidências que comprovam que a fobia ela pode ser passada através da genética. Inclusive em situações familiares exibindo padrões de transtornos de ansiedades. Então, nós temos 3 situações: eventos traumáticos, aprendizado observacional e fatores genéticos e biológicos. Agora, Paty, como é realizado o diagnóstico de uma fobia? Normalmente, Léo, o diagnóstico de fobias ele é realizado por profissionais da área da saúde mental.
E é realizado através de uma pesquisa ou de uma anamnese muito completa, onde normalmente o profissional vai pedir informações não só do paciente, mas também dos seus familiares, inclusive dos seus históricos familiares, né? Para poder também avaliar o que o medo está causando na vida do paciente e dos seus familiares. Agora, Paty, como é realizado o tratamento para as fobias? Olha, Léo, existem muitas ferramentas que podem ser utilizadas no tratamento da fobia, né? A terapia cognitiva comportamental é uma delas, né, que é o TCC. Envolve a exposição da pessoa, né, de forma gradual à situação ou objeto de temor, né, objeto temido. Técnicas de relaxamento também são utilizadas. A respiração profunda, ela faz com que a musculatura ela relaxe, ajudando no controle da ansiedade. A hipnose clínica também é muito utilizada. Ferramentas também como a linha do tempo, que ajuda a pessoa a localizar onde está a fobia e proporciona o processo de cura também. Essas são algumas das ferramentas. Tem outras também, Léo, mas essas são as mais comuns, as mais utilizadas. E quando eu devo procurar ajuda, Paty? Léo, você deve procurar ajuda sempre. Sempre, todas as vezes que você se deparar com um problema que está difícil para você resolver, que está te trazendo ansiedade, desconforto, você deve procurar ajuda. Então, no caso específico da ansiedade, quando ela começar a te prejudicar, quando ela começar a te limitar, quando ela começar a te trazer dores, né, e impedir que você faça coisas comuns a outras pessoas e você identificar que é uma fobia, você está precisando procurar um profissional para te ajudar a fazer esse enfrentamento e te trazer a cura. Agora, Paty, existe uma fobia mais comum entre os brasileiros? Tem sim, Léo, mas não é só comum entre os brasileiros. Ela é comum entre os brasileiros e em muitos países também, que é a chamada fobia social, ou o transtorno de ansiedade social, que significa basicamente que é o medo que envolve as pessoas de estarem em locais públicos, né, em situações sociais, aonde elas podem ser expostas a ser julgadas ou criticadas ou ser humilhadas. E existem outras também que são bem comuns, não só a todo brasileiro, mas em outras situações, em outros países também, que é o caso da glossofobia, que é o medo de falar em público, muito comum. É mesmo? A glossofobia, medo de falar em público. A agorafobia, que é medo de lugares ou situações onde você não tenha como escapar de determinadas situações. Normalmente, pessoas que sofrem da agorafobia, quando ela chega num lugar que ela não conhece, ela começa a observar o local de forma sistêmica para ver, num caso que ela precisa escapar, para onde ela vai correr. Olha que sério isso, né? A acrofobia, que é medo de altura, claustrofobia, que todo mundo conhece, que é o medo de lugares fechados, e aracnofobia. Essas são as fobias mais comuns. Caramba! Interessante, tem fobia que né? a gente nem imaginava. Né? Às vezes a gente tem alguma fobia e a gente não percebe, a gente não sabe. Só quando a gente vai fazer um enfrentamento ou quando a gente percebe, né, numa determinada situação, é que a gente acaba descobrindo determinada fobia. E tem alguma dica de filme que aborde esse tema, Paty? Tem, Léo. Eu trouxe 2 filmes, inclusive eu vou até ler a sinopse deles, que valem muito a pena. Principalmente que são 2 fobias muito comuns, né? Vou falar 3. Primeiro eu vou falar do Discurso do Rei, que fala da glossofobia, que é medo de falar em público. No Discurso do Rei, ele não só faz o enfrentamento, mas como ele busca ferramentas para resolver o problema dele de gagueira. É um filme fantástico, muito bacana, super recomendo. Tem o Medo da Verdade, que é um filme mais antigo, que você vai achar somente no YouTube. Ele é de 2008 e ele fala, gira em torno de um jovem que, após a morte da sua mãe, passa a viver com seu pai e a sua nova madrasta. Ao longo do filme, o protagonista lida com uma sensação intensa de claustrofobia,
que é exacerbada por eventos sobrenaturais e que suspeita que ser a sua madrasta esconde segredos terríveis. O filme vai explorar a mente perturbada do personagem e como a fobia afeta a percepção da sua realidade. Observa como é importante a pessoa assistir esse filme e procurar ver o que a fobia traz, como ela afeta a percepção da realidade. Chama Medo da Verdade. E tem um que é mais antigo também, que é de 1980, que é muito bacana. Deixa eu alertar, né, que tem gatilhos emocionais aí de fobia. O primeiro, ele vai falar sobre claustrofobia, que é o medo da verdade. E o outro é agorafobia, que fala do medo de se encontrar em situações como eu já expliquei. Então, esse drama conta a história de um casal americano que viaja para o norte da África em busca de um novo sentido para suas vidas. A protagonista começa a sofrer de agorafobia durante a viagem, sentindo um medo paralisante de espaços abertos e do desconhecido. O filme explora como essa fobia impacta em sua psique e nas suas dinâmicas do seu relacionamento, enquanto os dois enfrentam isolamento em uma vasta paisagem desértica. O que é importante salientar aqui? Quando você não faz o enfrentamento daquilo que te causa o medo, a paralisia ou a fobia, você vai ter uma visão limitada de uma situação e também uma visão distorcida de tudo aquilo. Você imagina, Léo, você sofrer de agorafobia e viajar para um lugar que você não conhece. Você vai ter que fazer vários enfrentamentos. Você já pensou você chegar num local e você ter que ficar investigando qual é o escape que você tem para você sair correndo numa situação? É uma coisa muito limitante isso, né? O medo de falar em público, que é a glossofobia, você é chamado para dar uma palestra, para fazer uma entrevista, ou até mesmo para fazer uma entrevista de emprego, você paralisa. Então, você tem que fazer um enfrentamento, você precisa saber se você tem alguma fobia e fazer esse enfrentamento para que você tenha uma vida mais saudável. E, Paty, como encontrá-la nas redes sociais, né? Afinal de contas, assuntos como esse você também trata em seus canais e também através das redes sociais, né? Correto, Léo. Então, vamos lá. Para você que quer entrar em contato comigo, eu vou pedir para que você me mande um WhatsApp, porque é muito difícil eu atender ligações, eu não atendo. E normalmente, quando eu vou retornar as ligações, a pessoa já não atende mais. Então, me manda um WhatsApp no 14 99774 0965, que eu respondo entre um intervalo de um atendimento ou outro. Minhas redes sociais: TikTok, Patrícia Rossi, _oficial. Instagram, Patrícia Rossi, _oficial. E 2 canais no YouTube, Patrícia Rossi Treinamentos, onde eu trato todo esse conteúdo, e Aprendendo com o Senhor, onde eu falo do comportamento humano baseado no que está escrito na Bíblia, à luz da palavra. Muito bem. Patrícia Rossi, analista comportamental, conosco hoje, falando sobre fobia e as suas implicações. Paty, beijo no coração, até a semana que vem. Muito obrigado, Léo, a toda a nossa audiência. Doutor Aparecido, se ficou alguma dúvida, me manda as suas dúvidas no meu chat, que eu faço questão de respondê-las. Fiquem todos com Deus e sejam todos abençoados.